Boa noite, amada igreja. Como o presbítero Vanderlei acabou de anunciar, então vamos abrir no Evangelho de João. Hoje, talvez um texto mais conhecido de toda a Bíblia. Talvez você nem precise abrir a sua Bíblia para saber que texto eu estou falando hoje, que é João 3,16. Mas nós iremos até o versículo 21. João, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 21. Em que nós veremos a proximidade do Evangelho, veremos a forma como Deus vê a nós e o que Ele espera que nós façamos em resposta a isso. João 3, do 16 até o 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar pedindo que Deus fale conosco, edifique a nossa vida, molde nossos ídolos, nossos pecados e nosso crescimento na vontade dEle. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos dá, no qual nós damos ao Senhor aquilo que é devido ao Senhor e ainda assim o Senhor nos abençoa. Pedimos, Pai, que a Tua palavra, escrita há tanto tempo, mas que é tão atual em nossos corações, nos ensine, fale conosco mais uma vez. Molde nossa vida, nos dê vitória contra o pecado e nos dê fascínio, amor e desejo cada vez maior pelo Senhor e pelo Teu Evangelho. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é talvez o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Até descrente conhece ele. É um texto muito conhecido, justamente porque é um texto simples, curto e que praticamente fala tudo. Lutero, o grande reformador alemão, dizia que esse versículo aqui é o Evangelho numa casca de nós. O Evangelho resumido, uma pílula do Evangelho. Tudo que você tem que saber está nesse único versículo aqui. Só que esse versículo aqui surgiu em um contexto. Se você conhece o Evangelho de João, já leu ele alguma vez, é bem provável que talvez, pelo menos no começo, você tenha lido, você vai lembrar que essa história, essa passagem que nós lemos aqui nessa noite, ela acontece logo depois da conversa de Jesus com Nicodemos. E eu confesso que eu fiquei um bom tempo dessa semana tentando descobrir quem que falou isso aqui. Jesus ou o evangelista João escrevendo isso aqui, comentando que Jesus falou com Nicodemos? E a grande resposta é, não tem como saber. E no final das contas, não muda tanta coisa assim, porque toda a Escritura é palavra de Deus. Mas eu vou trabalhar, e vai escapar em alguns momentos, que eu vou falar que Jesus falou isso aqui, tá? Depois, se você discorda de mim, a gente pode conversar em outro momento. Mas essa passagem acontece logo depois da conversa de Jesus com Nicodemos. Nessa conversa, Jesus encontrou-se à noite. Isso vai ficar mais importante daqui a pouco. Lá à noite, no topo de uma casa, no eirado de uma casa, Jesus encontra com um grande mestre da lei. Um fariseu, um homem que conhecia muito bem a lei de Deus, muito bem as leis judaicas escritas sobre a lei de Deus e todos os costumes que envolviam na época. Além disso, Nicodemos era um homem de grande prestígio social. Não era um Zé Ninguém. Mas é estranho que uma pessoa tão importante assim tem que conversar com outra pessoa tão importante como Jesus à noite. Em uma época que não tinha luz elétrica, em uma época que não tinha câmeras de segurança, conversar à noite é uma maneira excelente de ninguém saber o que aconteceu. Acontece que foi parar na Bíblia, né? Então todo mundo sabe o que aconteceu. E essa conversa à noite entre Nicodemos e Jesus nos mostra que Nicodemos muito provavelmente tinha um certo medo de ser associado com Cristo. Um certo medo de falarem assim na rua no dia seguinte: olha ali, o Nicodemos que conversa com Jesus, esse aí está se juntando ao movimento. Nicodemos tinha os seus medos a essa altura da história. Ele tinha os seus receios de declarar a sua fé abertamente para todo mundo. Por quê? Porque ele era um líder fariseu. Justamente o grupo judaico que ia acabar perseguindo e condenando Jesus à morte. Mais para frente na história, e aqui não é spoiler porque é a Bíblia,
esse mesmo Nicodemos, à luz do dia, vai pedir o corpo de Cristo da cruz, junto com José de Arimateia, para dar um enterro digno para Jesus. Lá para o final, Nicodemos assume a sua veste como crente. Mas aqui era noite. E nessa noite, Nicodemos tem uma longa conversa com Cristo. Aqui nós temos apenas um resumo dessa conversa, em que ele fala sobre como entrar no reino, como conhecer a vida eterna, como fazer parte dessa grande promessa do reino que todo o Antigo Testamento prometeu. E Jesus fala que a chave para entrar é nascer de novo. E você já conhece a grande questão de Nicodemos. Mas Jesus, como assim nascer de novo? Vou ter que entrar na barriga da minha velha mãezinha e aparecer de novo nesse mundo? E Jesus fala, você não entendeu nada. Você ainda não compreendeu as verdades mais básicas da fé. Para nascer de novo, não é entrando no ventre da sua mãe. Porque nascer da carne, como João mesmo diz no começo do Evangelho, não gera fé. Não é porque seu pai é crente que você é crente. Não é porque você nasceu na família certa, a terceira geração de cristãos reformados, presbiterianos, batistas, metodistas, que você é salvo. Não é por isso. A fé é para aqueles que foram transformados pelo Espírito. A nova vida em Jesus é um evento sobrenatural, que é como o vento. Ele sopra e você não sabe de onde veio. Ele vai e você não sabe para onde ele foi. Nessa mesma semana, no dia que a gente estava arrumando a EBF aqui, colocamos várias fitas ali na entrada. Na mesma noite, veio um vendaval que arrancou metade das fitas embora. A gente foi varrendo fita o restante da programação inteira, porque o vento é assim. Ele vem, cumpre seu papel, nesse caso aqui de bagunçar toda a decoração, e ele vai embora. O novo nascimento é da mesma forma, é uma ação soberana de Deus. Deus escolhe, Ele envia o Espírito, transforma o coração, e ali surge um cristão. Mas a história não termina por aí. Porque depois dessa longa conversa com Jesus à noite, vem essa passagem, em que o amor de Deus é declarado de tal forma que agora a gente fica naquela grande questão, que é a questão de quase todo cristão reformado, que é pensar, tá, como é que eu lido com a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Porque até aqui é o vento que sopra, é o Deus que escolhe, é Deus que faz. Mas aqui ele vai falar sobre uma proximidade, uma resposta humana. E a grande questão, meus irmãos, é um pouco mais simples do que a gente costuma pensar. Sabe quando você quer olhar para algo muito bonito na tela do seu celular? Aquele vídeo do seu netinho que alguém mandou, aquela apresentação da escola dos seus filhos, uma bela paisagem, e aí você, quando quer olhar, você olha assim, nossa, isso aqui está muito sujo. Você limpa, passa aquele spray para limpar, você faz de tudo, porque você quer olhar perfeitamente. Você limpa os seus óculos, arregala os olhos e fala, uau, que coisa linda, que criança linda, que pôr do sol maravilhoso. Nós queremos olhar a beleza. E algumas coisas legítimas, às vezes tiram a beleza desse texto. Primeira coisa, meus irmãos, esse texto não está falando de calvinismo, arminianismo, pressuposicionalismo, não é nada disso. A grande questão é o amor de Deus. A grande questão que Jesus quer que você entenda aqui é o quanto Deus ama. Não é ficar discutindo picuinhas teológicas, que tem outro momento para fazer isso. A beleza do texto é a beleza do texto, é a simplicidade, de maneira tão clara, apaixonada e vívida que o texto nos mostra. O amor de Deus. E é justamente disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse amor que veio até nós e o que esse amor espera de nós como um movimento em resposta a ele. E o texto nos diz o seguinte, versículo 16 até o 18, apresentando esse grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa? Além do que talvez você já tenha entendido, porque é bem clara a mensagem. Tem alguns detalhes que, para Nicodemos, para os judeus da época, e talvez para muitos evangélicos hoje, podem parecer muito óbvios aqui, mas que são realmente contraculturais, contraintuitivos para nós. O texto nos fala o seguinte, Deus amou o mundo. Você poderia falar, tá, até aí, Deus é amor, Deus ama, tudo bem. Mas você percebe quem que Deus está amando aqui? O mundo. Quase sempre que João fala do mundo, seja nos evangelhos, seja nas cartas, em Apocalipse, o mundo é o quê? Mal, péssimo, rebelde. É um mundo, um grupo de pessoas dominada pelas trevas que faz tudo contra o evangelho, que faz tudo contra as promessas de Deus, que está sempre em rebelião. Quando Jesus fala que Deus amou o mundo, ele está falando que Deus amou os inimigos, que ele amou aqueles que não prestam, amou aqueles que desprezavam tudo aquilo que Deus fez por milênios e milênios e milênios. É um mundo que, debaixo do poder de Satanás, se rebela contra a vontade do Senhor. E além disso, para um judeu falar mundo é muita coisa. Para um judeu naquela época, ainda mais um fariseu, amar o mundo era algo muito estranho, porque na mente de um judeu, como Nicodemos e alguns outros, Deus não ama o mundo. Deus ama quem? Nós.
os fariseus, ama aqueles que vivem certo, ama os judeus, circuncidados ao 8º dia, que guardam o sábado, guardam a lei, vivem em pureza, não comem porco, camarão, vivem uma vida completamente regradinha. E por isso Deus nos ama. O mundo que se exploda. Nós temos Deus e Deus nos ama desse jeito. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho nos mostra que Deus amou o quê? O mundo. Deus amou pessoas judias e não judias. Amou evangélicos e não evangélicos. Amou presbiterianos e não presbiterianos. Amou você e aquela pessoa que você não gosta. Deus ama o mundo, sem distinção, sem limitação. É um amor grande, infinito, constrangedor e assustador de tão grande que Ele é. É um amor que, por mais que você contemple, você não vai conseguir chegar perto da grandeza que Ele é. E é um amor que vai justamente amar aqueles que não são amados, nem pelas pessoas e nem pelo nosso senso religioso, às vezes. É um amor que nos constrange, porque é um amor que fez o quê? Deu o Filho unigênito. Por que Deus fez isso? Para que todo aquele desse grande mundo que vai ser alcançado com esse amor, possa crer. E crendo em Jesus, não pereça e terá a vida eterna? Tenha. Esse é outro ponto que para um judeu ia ser algo de revirar o estômago. Porque era muito comum para os judeus pensar assim: um dia morreremos, um dia ressuscitaremos, então teremos a vida eterna. Esse era um pensamento muito comum naquela época. Mas Jesus fala: não, é para agora. Se você ouvir o amor de Deus, conhecer o amor de Deus, Ele te ferir a tal ponto que Ele vai mexer com a sua vida, você, além de escapar da condenação eterna, agora, já, sem ressurreição dos mortos, ainda vai acontecer, mas ainda não, você já pode agora entrar na vida eterna. Agora você já pode ter uma vida que não acaba na sepultura. Agora você já pode ter uma vida com Deus, que nada nesse mundo pode destruir. Jesus, nesse mesmo evangelho, vai falar: todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Todos aqueles que estão em minhas mãos não podem ser arrebatados. O lobo não pode tirar. Os falsos pastores não podem arrancar. A vida, as provações, nada pode tirar das minhas mãos, mesmo que perfuradas, porque elas estão nas mãos daquele que nos amou e deu a sua própria vida para nos trazer para perto de Deus. E perceba, Ele amou, enviou. E o texto continua dizendo, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aqui entra outro nó na nossa cabeça. A gente sabe que vai ter um juízo um dia. Mas a grande questão é que naquele momento, neste momento hoje, dia 16 de julho de 2023, não é hora de juízo. É hora de salvação. Deus mandou seu Filho ao mundo para que no tempo, no hoje, nesse tempo que se chama hoje, pessoas possam vir a Cristo. Pessoas possam escapar da condenação. Hoje Jesus não está julgando ninguém. Hoje não tem nenhum martelo batendo no céu e falando assim: inferno, céu. Não. Hoje o Evangelho está sendo pregado. Hoje pessoas estão sendo alcançadas. Hoje a oportunidade está escancarada para todo aquele que ouvir esse amor. Todo aquele que faz parte desse grande mundo aqui do texto. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para salvar e não para condenar nesse texto. E às vezes a gente tem um grande problema nisso, não é mesmo, meus irmãos? A gente costuma falar tanto da soberania de Deus, da eleição, da predestinação, e nós cremos de fato nisso. Tudo isso é maravilhoso. Domingos atrás falamos sobre isso. Mas você percebe que isso é uma parte só da nossa teologia? Quando você lê as Escrituras, você lê, por exemplo, o Evangelho de João, você percebe que a grande tônica principal do texto é o quê? O que vai te marcar no fim? O amor. O que vai te marcar no fim é a oferta da salvação. O que vai te marcar no fim é o caráter, a pessoa e os atos amorosos de Jesus. É isso que nos marca nessa grande história. É verdade que só os eleitos vão crer? Sim, a Bíblia fala isso. Mas a menos que você tenha um detector de eleito dado por um anjo do céu, você não sabe quem é. Pouco importa saber quem é e quem não é eleito. O importante hoje é pregar o Evangelho para toda criatura. Deus vai salvar quem Ele quer? Sim. Nenhum dos que Ele escolheu vai se perder? De forma alguma. Mas você não sabe quem é. Você tem que fazer o quê? Pregar. A nossa consciência, como disse alguns domingos atrás, sobre a predestinação, não freia a evangelização, nos impulsiona. Já parou para pensar como seria terrível evangelizar e pregar o Evangelho se não soubesse que alguém vai se converter? Você vai pregar o resto da vida, sem a garantia de que talvez uma única pessoa venha se converter.
Mas quando nós cremos na doutrina da eleição, a gente sabe que Deus tem muito povo. Lá em Atos capítulo 18, quando Paulo já estava extremamente cansado, estressado com os problemas que enfrentava em Corinto, a igreja que ele mesmo estava plantando, e pensa em ir embora, numa noite Deus dá um sonho para Paulo e fala: Paulo, não vá embora, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Nós não temos o direito, com base em alguma teologia, ou alguma convicção ortodoxa do nosso coração, que é verdadeira, negar a missão, negar a oferta do amor. De forma alguma. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil, sabe de que denominação eles eram? E aqui não é puxando sardinha para o nosso lado, não. Eram calvinistas. Pessoas que criam na eleição, criam na predestinação e foram enviados para o Brasil crendo nisso. Atravessaram o mar para morrer em terra brasileira, porque criam que Deus tinha povo aqui para ser alcançado. Deus amou o mundo. Nós não temos o direito de não amar alguém. Nós não temos o direito de olhar para alguém e pensar: você ainda não está limpo o suficiente, próximo o suficiente, religioso o suficiente ou santo o suficiente. O Evangelho é justamente para todo aquele que está perdido. E a questão do julgamento ficará para o último dia. Até lá, preguemos o Evangelho com toda a paixão, com toda a convicção. E isso é importante para nós, meus irmãos, porque às vezes, como igreja, nós também temos vários problemas com isso. Às vezes nós somos como os judeus da época de Jesus, como Nicodemos talvez. Olhamos para as pessoas ao nosso redor e pensamos assim: Deus amou o mundo, mas esse aí... esse ainda tem que melhorar muito para estar dentro desse mundo. Não é assim. O Evangelho é para todos. E às vezes nós criamos tantos distintivos, tantos crachás, tantos títulos para nós mesmos, de pureza, de certificado, de aprovação, de pureza doutrinária, que esquecemos que o amor é grande. Esquecemos que pessoas de todo lugar podem ser alcançadas, mesmo que pensem diferente da gente, em pontos secundários. A grande questão, meus irmãos, nós não temos o direito de diminuir a oferta do Evangelho. Nós não temos o direito de diminuir o amor de Deus. Deus amou o mundo e deu seu Filho como prova do tanto que Ele amou, para morrer a pior morte que você pode imaginar, física e espiritualmente, para que hoje nós tenhamos vida e ofertemos essa vida para outras pessoas também. Mas até aqui, nós vimos Deus vindo até o homem. Deus amou e enviou. Mas agora o que Deus quer de nós? Os versículos 19 a 21 vão mostrar duas reações. A primeira é a fuga do homem. Versículos 19 e 20. O julgamento para aqueles que já estão condenados é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E como é triste quando isso acontece. Pense no Evangelho. Tente se colocar no lugar de um anjo do céu, olhando todo o plano da redenção acontecendo. Desde toda a eternidade, você foi criado. Aí você apareceu lá, no princípio, como um anjinho do Senhor. E você ouve a Trindade conversando. Lembra daquilo que a gente planejou antes do tempo surgir? Lembra daquele plano que nós tivemos para salvar as pessoas? E você como anjo assim: o quê? Pessoas? O que é uma pessoa? O que é um ser humano? O que é pecado? O que é isso que está acontecendo? Deus já sabe de tudo, os anjos não sabem de todas as coisas. E aí você vê Deus criando um casal, amado, querido, num lugar maravilhoso, para ver em plena comunhão com Deus, um lugar onde céus e terras se tocavam. E você olha aquilo e fala: uau, que coisa linda. Olha como Deus é amoroso. Ele já nos amava, Ele já amava toda a criação, mas olha, Ele fez mais um ser que a gente nem imaginava que existia desse jeito. Que coisa linda. E você vê o pecado de Adão e Eva. Lembre, anjos não sabem de tudo. Você fica horrorizado. Como? A obra-prima da criação. Alguém que recebeu mais amor do que eu e todos os outros anjos aqui do céu. Como que eles puderam rejeitar esse amor? Como que eles puderam comer desse fruto e ouvir a voz de Satanás? Como que eles puderam fazer isso? E você vê a maneira como Deus puniu eles. Afastem-se do jardim e coloca você, esse anjinho lá, na porta do jardim com uma espada de fogo, para que agora você fizesse com que aqueles dois não voltassem mais para dentro. Imagina a cabeça daqueles anjos. Nossa. E você vê Adão e Eva andando cada vez mais longe no horizonte, até sumir no meio das trevas desse mundo. E o tempo passa. E você vê Deus agora escolhendo Abraão, um homem já idoso, para ter um filho. E Deus falando para esse homem: olha, um dia você terá uma descendência tão numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu, e um de seus descendentes vão abençoar o mundo inteiro. E você, como anjo, fica de novo: uau, nossa, Deus não desiste mesmo. Depois de tudo aquilo que o homem fez, Deus ainda assim quer salvar.
E passa um pouco mais de tempo. E você vê esses descendentes crescendo, crescendo e crescendo, e indo para o Egito e virando escravos lá. Você fala, nossa, mas tudo dando errado de novo? Parece que esse povo não aprende. Por que eles não ficaram em Canaã, na terra prometida? E passa o tempo de escravidão. E você deve escolher um homem com problemas de comunicação. Moisés, um homem de 80 anos com problemas de comunicação, para sair de Midian, depois de um assassinato do qual ele fugiu, ir até o maior poder deste mundo, e enfrentar o poder desse mundo com o poder de Deus. Você vê pragas acontecendo, o Nilo virando sangue, tudo sendo destruído, e o povo de Deus sendo protegido. E você fica de novo, uau, quanto amor desse Deus. E Deus tira o povo, atravessa o mar, passa 40 anos no deserto, o povo rejeitando o Senhor toda hora, e Deus continua amando o povo, faz conquistar a terra, derrotar os gigantes, derrotar os povos, consolidar a monarquia, surge Davi, surge Salomão, o reino se divide, e de novo os anjos. Mas esse povo não aprende. Quando que Deus vai se cansar de amar esse povo? E o reino se divide, pecam, pecam e pecam, reinos inimigos vêm, dominam o reino do norte, depois domina o reino do sul, vai para a Babilônia, é oprimido na Babilônia, volta à Babilônia, é oprimido pelos gregos, oprimido pelos romanos, e aí de repente você vê Jesus se preparando para vir ao mundo. Nasce um bebezinho, chorando, sujo nas suas fraldas, e você fica assim, não. Como que Deus pôde fazer isso? A gente viu tudo que o homem fez. A gente viu todas as vezes que Deus buscou o homem. Todas as vezes que o homem rejeitou a Deus. E agora Jesus vai ficar sujo nas próprias fraldas. Aquele que falou e o mundo surgiu, agora tem que aprender a falar. Aquele que inspirou profetas a escrever a palavra, tem que aprender a escrever. Aquele que fez o homem andar, o paralítico levantar depois, teve que aprender a engatinhar. E você vê Jesus crescendo e fica maravilhado. Uau! E o que as pessoas fazem? Blasfemo, filho de Belzebu, maldito, crucifica-o. Aí você vê os amigos dele, não, esses aqui vão ajudar. E o Pedro faz o quê? Não, Jesus, de modo algum ir para a cruz. E você vê o próprio Jesus falando, não, você não entendeu nada, vai para trás, Satanás. E você vê o Deus que fez tudo aquilo, sendo espancado, cuspido, chicoteado, espancado com um cano, vestido com um manto de púrpura, uma coroa de espinhos, xingado, empurrado pelas ruas, pregado com pregos sujos, enferrujados e ensanguentados na cruz. E você vê o seu Deus, o seu Criador, por horas agonizando num pedaço de madeira nu, ensanguentado e envergonhado. Eu imagino o silêncio que ficou no céu. O céu fica escuro, o Filho de Deus morre e vai para a sepultura. De novo, os anjos não sabiam de tudo. Imagina a tensão no céu. Mas a terceiro dia, logo pela manhã, Deus olha para você, aquele anjinho, e fala assim, eu tenho uma missão para você. Está vendo aquela pedra? Pode empurrar. Você vai lá. De repente você vê um monte de mulher chorando, chegando perto. E aí Deus fala para você, Ele ressuscitou. Pode contar para elas. E aquelas trevas dos últimos dias começam a se tornar mais bela luz que você já viu. Você vê o Filho de Deus, que sofreu e foi humilhado, agora ressurreto diante de você. E depois você vê Ele subindo aos céus depois de 40 dias. Olhando para você e falando, viu o que eu fiz? E a história passa até hoje. E até hoje, a mesma coisa acontece. Pessoas veem todo esse amor, toda essa proximidade, todo esse deslocamento divino, toda essa demonstração constante do quanto Deus amou o mundo. E até hoje, pessoas odeiam a Deus. É muito amor. E qualquer desprezo, por menor que seja a tamanho amor, é digno da condenação mais eterna que você puder imaginar. Por isso que o inferno não é injusto. Não é qualquer coisa que está sendo rejeitada. Não é qualquer pessoa que está sendo ofendida. Não é qualquer obra que está sendo abandonada para trás. É a maior demonstração de amor por aquele que é o próprio amor e que fez tudo para mostrar esse amor da forma mais suprema a esse mundo. Rejeitar esse amor não é uma coisa qualquer. É a maior ofensa que alguém pode fazer nessa vida. O problema é que as pessoas que fazem isso acham que estão certas. O texto nos diz, essas pessoas viram a luz chegando perto delas. A luz veio até elas, mesmo elas sendo pecadoras. A luz se aproximou tentando abraçar e acolher aquelas pessoas com a pregação do Evangelho. E o que essas pessoas fizeram? Se afastaram. Por quê? Na hora que a luz chega perto, a sujeira aparece. E as pessoas amaram mais seus pecados do que a luz.
Amaram mais o seu pecado do que a Deus. E quantas pessoas estão assim até hoje? Talvez você esteja assim até hoje. Eu entendo que esse texto foi dito por Jesus naquela noite, para Nicodemos. Quantas pessoas religiosas que vão na igreja, que leem a sua Bíblia, que têm uma vida cristã esteticamente muito bonita, talvez até hoje tenham uma religião, até aqui tá bom, daqui para cá, melhor não. Na hora que esse evangelho começar a mexer na minha vida, no meu casamento, mexer na maneira como eu lido com dinheiro, amizade, perdão, amor, serviço, tempo, até aqui tá bom. Até aqui fica aquela meia luz, sabe? Confortável, boa para dormir, boa para descansar. Eu não quero a luz clara na minha vida. Até aqui, esse nível de relacionamento estético, externo, meramente religioso, está muito bom até aqui. Perceba, a luz chegou perto. A luz não brilhou lá longe, ela chegou perto dessas pessoas. Só que elas amaram mais as trevas, porque nas trevas elas podem continuar sendo do seu jeito, permanecer nos seus pecados e não ter que mudar nada de vida. Deus veio, mas as pessoas se afastaram dele. Mas tem uma segunda reação. Essa reação, o próprio Jesus disse, essa faz os anjos fazerem festa no céu. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus veio ao mundo. E o que Ele quer agora da gente? Que a gente se aproxime dEle. E quando você se aproximar da luz, o seu pecado vai aparecer. E olha, vai aparecer com vontade. Tem áreas da sua vida que você pensava que estava tudo bem. Aí, de repente, você lê um belo versículo um dia e fala, opa, não era assim não. Um dia você está na escola dominical e pensa, nossa, hoje eu vou cultuar o Senhor. Aí chega no sermão e o texto te maceta até não aguentar mais. Fala assim, nossa, eu sou um pecador miserável. A luz faz isso com a gente. A luz mostra o quanto a nossa vida ainda não está alinhada com a perfeição que Deus quer de nós. Porém, perceba, a perfeição não é o pré-requisito. Deus te amou quando você ainda estava no mundo, debaixo do poder de Satanás, ainda era um filho da desobediência. Nesse momento Deus te amou. E quando Ele te amou e Ele transformou a sua vida, ou sua reação natural, por mais que ela doa e seja constrangedora, por mais que seja contraintuitiva para nós somos como aquela mariposa que não consegue não se aproximar da luz. E por mais que a santificação machuque, por mais que a santificação faça a gente abandonar partes da nossa vida, costumes e tradições, que nós criamos por décadas e décadas e gerações, ela nos atrai, a gente não consegue falar não. A cruz nos chama para perto. E quando nós chegamos perto da luz, por mais que ela nos fira, ela nos cura ao mesmo tempo. Ela vai transformando a nossa vida dia a dia. E à medida que nós nos aproximamos e essa transformação vai acontecendo, nós encontramos a verdadeira alegria. Por quê? Porque nós percebemos que à medida que a luz nos queima e ela nos cura, nós vamos praticando obras transformadas, que vão mostrar que a nossa vida foi transformada lá quando ainda estávamos no mundo, mas que toda a vida agora vai ser mudada. E aí a gente poderia perguntar, mas então isso aí é mérito? Porque parece isso. Eu vou fazer um monte de coisa boa à medida que eu chego perto da luz. Não é isso. Nós somos transformados quando estávamos em trevas, para que agora a nossa vida inteira de transformação seja feita por meio de boas obras. E essas boas obras não vêm de nós, o próprio texto nos mostra. Elas são feitas em Deus, através de Deus, pela obra de Deus em nossa vida, pelo mérito de Deus em nós. Deus te ama. Ama muito. E às vezes a gente tem até receio, né? Nós, calvinistas, criamos alguns espantalhos na cabeça que mais atrapalham do que ajudam. Não é errado falar que Deus ama as pessoas. Ele ama mesmo. Todo mundo. Você pode falar isso sem medo de errar. Deus ama todo mundo. E Ele ama você que está aqui hoje muito. Ele te ama tanto que mandou o Filho dele por você. Ele te ama tanto que Ele chegou perto de você. E Ele quer que você se aproxime dEle. Por mais que doa, te queime e a luz te incomode. Essa mesma luz vai te curar. E essa mesma luz vai ser agora acompanhada de obras que Deus vai fazer na sua vida. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, um que foi ferido por essa luz, falou, literalmente foi ferido pela luz, os olhos dele ficaram cegos por dias. Ele falou, aquele que começou a boa obra em nós, vai terminar até o dia de Cristo Jesus. O que a gente pode aprender disso tudo? Como que esse evangelho pode mexer conosco hoje? Em primeiro lugar, creia nele. De verdade. O Nicodemos era alguém muito curioso nesse momento. Alguém muito interessado.
alguém muito religioso e com muito gabarito teológico. Ele poderia argumentar sobre várias passagens do Antigo Testamento de cor, diferente de nós hoje, que temos tanta dificuldade de lembrar de algumas passagens. Nicodemos estava muito à frente de nós, religiosamente, mas nesse momento da sua vida, distante do reino. Jesus veio até nós, para que nós agora creiamos nele. Não com base no nosso conhecimento, não com base no nosso mérito, não com base no nosso histórico, com a nossa sabedoria, com a nossa santificação, nada disso. Mas com fé naquele que veio até a gente. Por isso, em primeiro lugar, creia nesse evangelho. Deus te ama. Quando você não receber amor das pessoas, isso às vezes acontece, pais que não te amam, cônjuges que te destratam, familiares e colegas de trabalho que te desprezam, um pastor que às vezes não dá muita atenção para você. Quando você não se sentir amado, lembre-se, você é mais amado do que você consegue pensar. Deus mandou o seu Filho para que hoje você viva e desfrute desse amor. Só que Ele não quer que você só saiba disso, mas que você, sendo cativado por esse amor, caminhe cada dia mais, de joelho, cambaleando, corando, como for, mas se aproxime dele a cada dia. À medida que a luz vai te transformando e as obras vão sendo praticadas, você vai desfrutar dessa proximidade do Evangelho. Em segundo lugar, para você que talvez já esteja muito consciente desse amor, é bom, não é? É tão bom acordar lembrando o quanto você é amado, viver um dia inteiro com essa leveza do amor de Cristo. Mas será que não seria melhor ainda levar isso para outras pessoas? Quando Jesus conversou no capítulo seguinte com uma outra pessoa, a mulher samaritana, ele falou sobre uma transformação que acontece. Quando ela vem dentro de nós, nós transbordamos. Se você realmente é amado, se você realmente desfruta desse amor, não deixe ele parar em você. Leve ele para frente. Pregue o Evangelho com simplicidade, mas com paixão. Com simplicidade, mas com a consciência e com a experiência própria do que é ser amado. Ame as pessoas a quem você prega o Evangelho. Sirva essas pessoas. Gaste seu tempo, gaste a sua vida, como Jesus gastou a dele, para mostrar o amor de Deus através de você. Encarne a sua teologia, encarne a sua intenção por meio do amor que você demonstra e pregue o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, porque eles precisam conhecer do amor desse Deus que mandou o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar, pedindo que Deus nos mova nessa direção, que Deus nos atraia cada vez mais para perto dele, de forma que a gente não vai mais viver indiferente a isso, de forma religiosa e confortável, mas de forma apaixonada e devota por Cristo, de tal forma que eu não vou aguentar viver mais um dia na distância que eu estou dele, mas que a cada dia eu busque mais e mais me aproximar de Jesus. Vamos orar por isso, para que Deus reacenda o nosso coração, reavive você que já conhece a Cristo, mas ainda não vive mais buscando, não vive mais intimidade com ele. Mas também vamos orar por aqueles que ainda tenham conhecido a Cristo de verdade. Talvez tenham vivido uma vida religiosa há 75 anos, mas nunca conheceram a Cristo, talvez como Nicodemos, aqueles que há 23 anos cresceram na igreja, mas nunca abraçaram a fé de verdade. Vamos orar também para que os corações sejam abertos e que nós venhamos a entregar toda a nossa vida e caminharmos rumo à cruz. Pai amoroso, nós queremos te agradecer pelo teu amor tão grande, que não dá para medir. Por mais que nós nos esforçássemos por toda a eternidade, isso não caberia em nós, porque é um amor imenso, um amor infinito, o amor do teu tamanho, um amor que não se pode medir. Nós queremos te agradecer por tamanho amor, demonstrado na cruz com a morte do teu Filho. Te agradecemos, Senhor, porque essa oferta de amor foi feita para pessoas que o rejeitavam, pessoas que o odiavam, pessoas que até hoje vivem rebeldes, mas o Senhor sabe o dia, a hora, o momento e o local em que cada um desses que o Senhor mesmo amou e escolheu irá conhecer o Senhor, e então crer ou rejeitar esse Evangelho. Nós queremos te pedir, Pai, por aqueles que estão aqui hoje, que já conhecem o Senhor, que já te amam, que já foram feridos por essa luz, mas que talvez se acomodaram com um nível raso de intimidade contigo. Um Evangelho que só me salva, mas não faz mais nada comigo. Reacende esses corações, Senhor, em nome de Jesus. Quebra as trevas desses corações, daqueles que são escravizados em pecados, na frieza, na tristeza, Pai, de não lembrar do amor do Senhor. Quebra essas trevas nos corações, Pai, e traz essas pessoas cada vez mais perto de Ti. Nos faz caminhar, Pai, mesmo que de joelhos para perto da cruz, para perto do Senhor, porque o Senhor veio até nós. Nos dá força, Pai, para que no Senhor caminhemos para perto de Ti. Reacende a paixão no nosso coração, fascine pelo Teu ser e pelo Teu caráter, para que nós venhamos a viver dessa forma, de uma forma apaixonada, constantemente buscando mais e mais do Senhor.
Mas nós também pedimos, Pai, por aqueles que não te conhecem de verdade. Ouviram a oferta do Evangelho, conhecem muita coisa do Senhor, já leram talvez a Bíblia, já exerceram cargos talvez, mas que nunca se aproximaram da luz. Se aproximaram só daquele nível confortável, um nível de escuridão ainda. Quebra esses corações, Senhor. Converte nossos familiares que nós amamos tanto, mas que hoje estão distantes do Senhor. Traga de volta, Pai, aqueles que se afastaram na frieza que abateu a Tua igreja durante a pandemia. Acende aqueles corações, Pai, que um dia quase se acenderam. Chegaram tão perto, Pai, mas se acomodaram com essa proximidade rasa. Converte essas pessoas, Senhor. Também, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, como igreja missionária, Pai, a pregar esse Evangelho para as outras pessoas, através de palavras e atitudes, encarnando o Evangelho em nossa vida. Não nos deixe, Pai, deixar a missão apenas para os missionários que vão para longe daqui, mas que todos nós aqui, por um coração incendiado e cheio desse amor, venhamos a levar o amor à frente, mostrar Cristo aos outros, por meio de nossas vidas e de nossas palavras, Pai. Nos ajuda a ser uma igreja assim, para que então vejamos a Tua obra acontecendo no nosso meio, Pai. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.